Lucas capítulo 23, verso 39. Diz assim, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O escritor C.S. Lewis é muito conhecido e muito famoso, e é considerado talvez o maior defensor da fé cristã no século XX. Ele é muito conhecido porque ele teve percepções de verdades das Escrituras, que estão claras nas Escrituras, e às vezes a gente não percebe. E uma dessas percepções profundas que ele teve é sobre céu e inferno. É sobre céu e inferno. Ele disse o seguinte: cada vez que você faz uma escolha, está transformando a parte mais central de você, aquilo que escolhe, em algo um pouco diferente do que era antes. Ou seja, toda vez que você escolhe, faz uma decisão, a parte principal da sua vida é escolher. E toda vez que você escolhe, você está se tornando diferente, dependendo das escolhas que você faz. E ao longo da vida, você está lentamente se tornando uma criatura celestial ou uma criatura infernal. Pelas suas escolhas, lentamente, você está se tornando uma criatura celestial ou infernal. Ele diz: o inferno começa com um estado de espírito, e você pode chegar a um ponto em que não queira mais sair dele. Ou seja, céu e inferno, o céu é onde a presença de Deus se manifesta de forma plena e maravilhosa. O céu é céu porque Deus está plenamente. E o inferno é inferno porque há a ausência da presença de Deus. Por isso é inferno. E uma pessoa que vive sem Deus está se tornando uma pessoa infernal. E uma pessoa que vive com Deus, que ama a presença de Deus, está se tornando uma pessoa celestial. Ou seja, o céu e o inferno não é só para quando você morrer. O céu e o inferno é como você está vivendo aqui e agora. Então, resumindo, ele diz assim: o céu e o inferno não começam apenas depois da morte. Eles começam a ser formados dentro de nós, pelas escolhas diárias, pelos afetos que cultivamos e pela direção do nosso coração. Ou seja, ir para o céu depois da morte é para quem já está vivendo nos valores do céu, é para quem anseia pela presença de Deus. E o inferno é para a gente que não quer a presença de Deus, e está vivendo sem essa presença, e que na sua morte será cristalizado nessa condição, e aí experimentará a condenação. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto da crucificação de Jesus, dos dois malfeitores, dos dois criminosos que estão ali ao seu lado, eles representam bem isso. Esses dois homens, um experimenta o inferno e o outro experimenta o céu na hora da morte. E um é salvo e o outro é condenado. E como diria o próprio C.S. Lewis, Deus não manda ninguém para o inferno. O inferno é trancado por dentro. As pessoas que não querem Deus, que não amam a Jesus, que rejeitam a revelação de Deus, essas pessoas estão se fechando, rejeitando, bloqueando a graça de Deus.
E esse texto revela bem isso. Jesus está lá sendo crucificado e há dois criminosos. Você sabe que a crucificação era para criminosos, o pior tipo de pena possível. Cidadãos romanos jamais eram crucificados, porque era um privilégio. Jesus não é cidadão romano, então ele recebe o pior tipo de morte. Se esses dois homens estão lá, é porque eles são criminosos, são malfeitores, eles mereceram. E a reação deles a Jesus é a reação de muita gente hoje, de criaturas infernais e criaturas celestiais, de pessoas que vão entrar no paraíso e pessoas que não vão. E o texto mostra isso bem claro. Um deles está blasfemando, um deles está zombando, um deles está provocando a Jesus. E qual é a pessoa que é condenada? Qual é essa pessoa? É a pessoa que só pensa nessas coisas desse mundo. Ele só pensa nas coisas, se tu és o Cristo, ou seja, ele julga a partir das percepções humanas, desce, salva-te a ti mesmo e a nós também. A salvação para ele é só nessa vida, é só nessa terra. Se você é o Salvador, nos salva aqui desse momento. Ele não acredita em eternidade, ele não acredita em vida eterna, ou ele rejeita essa percepção, ele não quer saber disso, ele não se preocupa com isso, ele não se interessa com isso. Ele só pensa aqui nesse mundo. E ele fala para Jesus: você é Cristo, faz alguma coisa. Vivemos num tempo assim, que as pessoas pensam só no aqui e agora, que as pessoas rejeitam de pensar na morte, no seu fim, na percepção do que virá depois. Vivemos como se não fôssemos morrer, e achamos que no final das contas, no final de tudo, Deus vai perdoar e vai salvar todo mundo. E não vai. E não vai. Porque Deus não pode perdoar pessoas que não querem ser perdoadas. Deus não pode perdoar pessoas que não reconhecem que precisam do perdão de Deus. E esse texto aqui está falando desse homem, o homem que é condenado, o homem que está ali na presença de Jesus, que zomba de Jesus, que descrê, ele só pensa nas coisas dessa vida. Jesus contou uma parábola do semeador e diz que a semente de alguns não frutificaram, a palavra caiu, a pessoa recebeu com alegria, mas de repente os cuidados desse mundo, as preocupações com as coisas desse mundo, fez com que aquela semente não gerasse vida eterna, porque ficou muito preocupado só com as coisas dessa vida e dessa terra. Tem gente que vive dessa maneira, não pensa, não se preocupa, não se interessa e por aí vai. Esse é o homem que é condenado. Ele zomba, ele desafia o Cristo. Tem pessoas que se rebelam. O Richard Dawkins, que é um grande ateu do nosso tempo, que escreveu o livro Deus, um Delírio, perguntaram para ele: quando você morrer e Deus aparecer para você, já que você diz que Deus não existe, e Deus te chamar lá para prestar contas, o que você vai dizer? E aí o Dawkins diz assim: eu vou dizer para ele: Senhor, não tinham evidências suficientes que o Senhor existia. Você entendeu? Não tinha evidências suficientes que o Senhor existia. Quer dizer, o homem fazendo-se sábio se tornou louco. As Escrituras dizem que todos os pagãos, todos só pela criação, sabem que existe um Deus, mas eles sufocam essa verdade pela mentira, a mentira da rebelião, a mentira da altivez, a mentira da soberba humana, que quer dizer para Deus como Deus deve ser Deus, como Deus deveria fazer, e se Deus não faz do meu jeito, eu não creio nesse Deus. E a verdade da Escritura é que vai chegar. Hoje eu vi um vídeo que alguém mandou para mim, lembra da escolinha do professor Raimundo, feito de inteligência artificial, e mostrou assim todos os personagens da escolinha do professor Raimundo, ele e o túmulo dele, está todo mundo morto, sobrou ninguém, pelo menos daquele tempo lá que eu assistia, todos morreram.
Você acha que você não vai morrer? E o outro ladrão, e o outro malfeitor, ele fala exatamente isso para ele. Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença, nem na hora da morte, nem debaixo da condenação, nem nesse momento aqui, crucial, a palavra crucial vem de cruz, nesse momento que você deveria pensar nisso, você não está pensando. Nem nesse momento que você está debaixo da condenação que os seus atos merecem, você não pensa sobre isso. E eu penso que uma das maiores manifestações da graça e misericórdia de Deus é quando pessoas têm um tempo de enfermidade, você tem tanto tempo de vida, que a doença tem é um tempo para a pessoa pensar, refletir. Por isso que Eclesiastes diz que é muito melhor estar na casa de luto que na casa de festa, porque na casa de luto você vê o fim de todo ser humano. Você sabe que um dia você vai estar lá e você não pode escapar dessa realidade. Então, o homem que entrou no céu antes de morrer é esse homem, que tem o temor de Deus, que tem a reverência pelo nome de Deus, que tem temor diante da morte, do mistério, que não confia em si mesmo. Esse homem chama a atenção do outro, repreende e diz assim: você não teme a Deus? Naquele filme que a gente deu risada nele sem saber que estava recebendo uma péssima teologia, O Alto da Compadecida, 95% lá está errado, mas tem uma percepção do Ariano Suassuna que é um insight, que pode ser divino. Na hora da morte, na hora do juízo, antes de fechar os seus olhos, é a hora que Deus te dá uma chance, que Deus te dá oportunidade, que Deus mostra para você que ainda há chance de se arrepender, de redimir, de confessar os seus pecados, de entregar-se à misericórdia, de olhar para dentro de si e ver os pecados que você cometeu. É por isso que Deus dá tanta chance para as pessoas. É por isso que quando você vai em hospitais orar, e eu vou orar por uma pessoa, sempre a outra pessoa pede oração. É Deus. Não é que Deus tem que colocar você num leito de hospital para que a pessoa volte para Ele, não é isso, é simplesmente Deus tirando as ilusões. Nós somos seres de ilusões, nós somos seres do auto-engano, nós vivemos nos auto-enganando, e de repente Deus tira as ilusões da vida. Você é pó, está escrito, e ao pó você vai voltar. Então, quando alguém está numa cama, está definhando, não está saindo nada fora da palavra, porque esse é a nossa finitude, a nossa fragilidade, o destino desse corpo mortal. Então, na hora da morte, e pensar sobre a morte, diz Salomão, é bom, é importante, porque a morte é a nossa professora, é a nossa mestre. Ensina-me a contar os meus dias, Senhor. Na outra tradução diz assim: ensina-me a ver como a vida é breve, para que eu viva com sabedoria, não com estupidez, não com rebelião, não com pretensões de autossuficiência, não com orgulho da soberba humana, mas que eu reconheça o meu limite, a minha finitude, quem eu sou. E aí esse outro homem, que na tradição cristã, no IV século, apareceu um evangelho apócrifo, chamado Evangelho de Nicodemos, e no IV século deu o nome desse homem. Mas isso não está na Bíblia, mas é só um detalhe que quando você for pesquisar, você vai ver, deram o nome dele de Dimas. E o Dimas se tornou bom ladrão na tradição cristã. Mas ele é malfeitor, ele é criminoso. Mas como é que o céu entrou dentro dele? E aí é para você pensar se você é uma criatura celestial ou infernal. Se você tem o céu dentro de você, para quando você morrer, você ir para o céu, ou não. Então observe o seguinte, naquela cruz,
ensanguentado. É uma visão horrível a cruz. É uma coisa terrível. Homens crucificados, sangrando, sendo torturados a céu aberto, gemendo de dor. Aqueles homens estão ali, vocês podem ver as moscas pousando no sangue, o cheiro do sangue coagulado, você pode ver isso. O sol batendo sobre eles. Mas o céu entrou naquele homem. Por quê? Como é que a gente sabe? Porque ele diz assim no versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Quando é que o céu entra de uma pessoa, dentro de uma pessoa? Quando ela reconhece os seus pecados, quando ela reconhece quem ela é, quando ela reconhece os erros, os pensamentos, as atitudes, quando ela diz para si mesma, eu sou pecador, eu mereço a condenação, eu não sou justo. Esse homem criminoso aqui, ele assume as suas responsabilidades e diz, nós estamos recebendo o que nós merecemos, o castigo. Irmãos, nós vivemos numa era hoje do mundo, era muito perigosa, uma era em que ninguém mais é responsável por nada, entendeu? Nada, nada. Os jovens lá no Rio de Janeiro, os meninos estupram a menina, e a turma vai dizer, a culpa é dos pais. A culpa é dos pais. A culpa é dos meninos que são perversos, malvados, cruéis, inescrupulosos. Acontece alguma coisa, a culpa é do governo, a culpa é do Estado, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Ninguém mais reconhece a sua culpa. Ninguém mais assume responsabilidade, é sempre a culpa do outro, é sempre projeta no outro as responsabilidades, é culpa da minha mãe, é culpa do meu tio, é culpa da... eu não tive oportunidade, eu roubo, eu mato, eu faço isso, é porque a sociedade me fez assim. E aí você vai vivendo essa religião. Há uma frase que é atribuída a Winston Churchill, que diz que a decadência moral do nosso tempo é porque os pregadores deixaram de falar do céu e do inferno. E é verdade, a pessoa está sempre culpando os outros, colocando a culpa e responsabilizando os outros pelos seus atos. E só entra no céu, e só experimenta o céu, quem diz para si mesmo, como Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, qualquer outro rei mandaria matar o profeta, mas o Davi bateu no peito e diz, eu pequei, fui eu, não foi a mulher que me seduziu, não foi a mulher que me tentou, a culpa não foi dela, eu sou pecador, eu pequei, eu, Davi, e pequei contra ti, e fiz o que é mal perante os teus olhos, e eu mereço morrer, diz Davi, mas eu clamo por tua misericórdia. Publicamente falando, Davi teve mais pecados que Saul, mas o Saul nunca quebrantava o coração. Quando Samuel o repreendeu, ele falou para Samuel, não, Samuel, apareça aqui perante o povo, vamos fazer uma média com o povo, vamos aparecer para o povo. Ele não se quebranta, ele não se arrepende, ele não confessa os seus pecados, ele não olha para dentro de si, e vivemos nessa era, irmãos. O menino, a menina, o jovem, é culpa do pai, é culpa dele, ninguém o obrigou, as escolhas são dele, eles são culpados, eles são responsáveis, e diante de Deus, cada um vai ter que prestar contas. Esse homem teve uma revelação maravilhosa, a presença de Jesus gerou nele quebrantamento e convicção de pecado, e não há salvação sem arrependimento, e o arrependimento genuíno e sincero é aquele que diz, a culpa é minha, aquilo que o apóstolo Paulo diz em Timóteo, fiel é a palavra,
e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você ficar com essa conversa assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu mereço ir para o céu, você ainda não se salvou. Porque Deus não olha só para as ações, Deus olha para a motivação. Deus olha para os pensamentos, para os sentimentos, e sabe que aí nos seus sentimentos e motivações e sentimentos tem um adúltero, tem um mentiroso, tem um hipócrita, que ninguém conhece, mas Deus conhece. E Deus sabe, tem um assassino em potencial, tem um idólatra, tem um hipócrita, tem um mentiroso, tem um fariseu, que é um sepulcro caiado. Por fora está ali bonito, mas por dentro é só podridão. E é assim o juízo de Deus, os olhos de Deus veem isso. Então não tem desculpa, não tem desculpa, não tem conversa. Não tem esse negócio de, eu não entendi a palavra, não entendi, ninguém na igreja falou comigo, eu não tenho chance, eu tenho um problema emocional, eu tenho um trauma, eu tenho uma ferida, eu não tenho pecado, é que eu tenho um complexo, nada disso. Você é pecador, eu sou pecador, e não há salvação enquanto a gente não bater no peito e dizer, sou eu matei Jesus, Jesus veio ao mundo por minha culpa. Porque as minhas transgressões trouxeram ele a essa terra para morrer por mim. Eu sou o principal. Quem crucificou Jesus fui eu. E eu não sou melhor do que esse criminoso. Porque Deus conhece a profundeza dos nossos corações. Aí nessa era, irmão, você cria uma geração de loucos, inconsequentes, que sempre coloca a culpa nos outros, que sempre projeta nos outros a sua responsabilidade e nunca será salvo. Nunca será salvo. Enquanto você não bater no peito e dizer, sou eu, é por mim, eu mereço. E esse homem reconhece que ele merece a condenação, a morte, porque ele fez isso daí. Agora tem mais. Lá naquela cruz, esse homem tem uma revelação, mas tão extraordinária, que eu digo para você, o céu entrou dentro dele. Porque olhando para Jesus ali desfigurado, traspassado, sangrando, olhando para Jesus, ele não viu uma vítima, ele viu o rei. Ele olhou para Jesus e viu, esse é justo, ele é inocente, ele não tem pecado, ele não merece. Ele olhou para Jesus e diz assim, nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse homem nenhum mal fez. Enquanto você não olhar para Jesus e dizer o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, isso é a teologia da substituição, isso é a doutrina da representação, essa é o sofrimento vicário, essa é a teologia do sofrimento que nos cobre. O homem olha e diz assim, Jesus é justo, nós não. E mais ainda, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele percebe que Jesus é rei, que Jesus tem outro reino, que Jesus tem autoridade, e mais do que isso, ele clama, ele ora, ele suplica, ele sabe que não tem direito, ele não pede, porque sabe que não merece, ele só pede, Senhor, lembra de mim. Não se esqueça de mim na tua misericórdia. Quando o teu reino vier, lembra de mim. Como é que eu sei que eu estou no caminho da salvação? Como é que eu sei que se eu fechar os meus olhos hoje e minha vida aqui na terra findar, como é que eu sei? É quando você reconhece e se arrepende dos seus pecados. É quando você olha para Jesus e vê o justo, santo Filho de Deus. É quando você olha para Ele e diz, Ele é o Rei dos Reis, o seu reino virá. É quando você tem a revelação de quem Jesus é e quem você é. E você clama e ora. Tem misericórdia de mim. Na última hora, no último minuto,
No final da sua vida, a graça de Deus chega. Naquilo que parecia ser o fim, é o começo da vida eterna na vida desse homem. A graça de Jesus o encontra, a revelação de Deus abre os seus olhos. Ali, naquela hora terrível, os olhos espirituais daquele homem é abertos e ele descobre quem Jesus é e quem ele é. E ele clama por misericórdia. Aleluia. Eu creio que o céu vai ter mais gente no céu que no inferno. Eu creio que a misericórdia de Deus tem alcançado muita gente. Que no último suspiro, no último momento, eu creio. E aí as nossas noções de justiça são confrontadas. Uma vez um pastor estava visitando um homem no final da vida, um homem que tinha feito muitas coisas ruins, e o pastor lhes falou do evangelho, da graça, da salvação, do perdão dos pecados. E o homem falou: eu me arrependo, eu confesso os meus pecados, eu clamo a Jesus. E o pastor orou por ele e deu a ele a certeza da vida eterna. Aquele homem morreu. E aí alguém que estava perto do pastor falou assim: pastor, o senhor acha que 15 minutos de arrependimento antes da morte vai limpar uma vida inteira de pecados? E o pastor falou para ele assim: 15 minutos de arrependimento não, mas o sangue de Jesus naquela cruz limpa todos os pecados. Não é as ações, é a obra de Cristo que é completa, que é definitiva, que é cabal. É a obra de Jesus naquela cruz que veio tirar os pecados da nossa vida, que veio transformar o nosso coração. É Ele que salva. E eu creio que muitos vão ser salvos e têm sido salvos porque a misericórdia do Senhor os alcança. Eu sempre vou em hospitais orar por pessoas que já estão inconscientes, que estão no fim da vida, e eu falo e eu prego no ouvido dela, levando a salvação de Jesus Cristo, porque eu creio que a alma escuta, que ainda as pessoas clamem a Jesus, aquelas que ainda não fizeram, eu creio. Há relatos e centenas de relatos de pessoas que tiveram experiência de quase morte, 5, 6, 7, 11 minutos clinicamente mortos, e essas pessoas voltam à vida, transformadas, viram a sua vida inteira em alguns minutos, e vêm com a nova percepção, a nova fé em Deus, em Jesus, na salvação. É o meio da graça e da misericórdia alcançar essas pessoas. Então, não duvide dessa graça, nem dessa misericórdia de Jesus. É por isso que quando chegar lá, nós veremos muita gente que você pensou que não estaria lá. E você vai estar lá, eu espero, em nome de Jesus, para ver essas pessoas. Aí a resposta de Jesus para aquele homem é: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Claro, direto, seguro. Jesus não titubeia. Quem experimentou o céu tem a segurança da salvação, tem a certeza do amor de Deus. Jesus diz para aquele homem: hoje você vai estar comigo no paraíso. E aqui Jesus dá um nó na gente, na nossa mente, dá um nó nos teólogos, nos estudiosos, dá um nó, dá uma por quê? Porque você fala assim: mas Jesus não ficou dormindo? Outros ainda dizem: mas Jesus não foi proclamar salvação no inferno? E como é que ele está no paraíso, está pregando no inferno e está dormindo? Onde é que Jesus está? Ele ressuscita. Onde é? Aí dá um nó, sabe por quê? Porque ele entrou na eternidade. A eternidade não segue a lógica do tempo e espaço nosso, não segue a temporalidade, a geografia. Você não entende, mas Jesus, hoje você vai estar no paraíso, porque o paraíso já entrou dentro de você. O céu já está dentro de você, porque a compreensão que você teve de Jesus e de si mesmo, e o arrependimento que você teve, escancara as portas do céu. Eu gosto daquelas ilustrações que os pregadores antigos diziam, né? Quando chegar lá no céu, você vai bater na porta, e o anjo vai vir ao seu encontro e vai falar: ó, para entrar aqui precisa dar senha. Aí você vai falar: qual é a senha? Aí você vai dizer assim: ah,
eu fui um religioso convicto. E o anjo vai falar, essa não é a senha, não. Você vai dizer assim, eu alimentei os pobres. Não é essa a senha, não. Eu fui na igreja todo domingo. Eu fui na igreja presbiteriana, ouvi o pastor Gelson todo domingo. O anjo fala, não é essa, não. Aí você vai começar a ficar desesperado. Qual é a senha? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é essa, não. Não é, não. E o que você está desesperado lá? Já está sentindo a quentura chegando perto de você. Mas que senha que é essa? Que senha que é essa? Guarde a senha no seu coração. Vai que você precisa uma hora, né? A senha que abre as portas do céu. Jesus Cristo Santo morreu por mim, pecador. Eu criei nele, eu confessei a ele, os meus pecados foram perdoados. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purificou dos meus pecados. Você fala assim, as portas do céu se abrem, e o Pai diz, bendito, bem-vindo, meu filho amado. Isso é que abre as portas do céu. É a confissão e a fé em Jesus e na sua cruz. É a confissão sincera, que a obra dele é suficiente, e a promessa dele é hoje. Você não vai ficar dormindo, não. Querido irmão, Rodrigo Silva fica lutando para mostrar que esse texto não é hoje. Fez até uma tese de doutorado, mas o coitado está errado. Está errado. Porque Jesus está falando aqui é no grego, é no original, é na vírgula, é na pontuação, é tudo. Jesus diz, mas a compreensão teológica é limitada, é finita e tenta mudar o que está claro. Hoje estarás comigo no paraíso. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Paulo diz, eu prefiro partir e estar com Cristo. Ele não diz que ele vai ficar dormindo. Você fecha os olhos aqui e abre diante dele na glória. Quem é de Jesus e vive o céu na terra, quando morre, passa dessa para a glória celestial. Uma criança perguntou para o pai, pai, como que é o céu, como que é a morte, como que é isso? E o pai falou assim, filho, sabe quando você dorme no sofá? E que você acorda no outro dia onde? No quarto. Então, a morte é assim, quando você dormir aqui, fechar os olhos, Jesus te leva e você vai abrir lá na glória celestial. Por isso quem é de Jesus não tem mais esse pânico, esse pavor, por isso ele veio para nos libertar do medo da morte. É por isso que, dá uma pesquisada no Google, sobre relatos de homens de Deus e de homens ímpios, como eles reagiram na hora da morte, como eles lidaram nesse momento. Voltaire, grandes ateus, o desespero. Um jovem crente uma vez estava desviado, foi ficar num hotel, numa hospedaria, e aí, do lado do quarto dele estava o professor dele que levou ele ao ateísmo, e o professor estava morrendo. E ele ouviu os gritos de pavor, de pânico daquele homem. No outro dia aquele jovem voltou para a igreja e voltou para Jesus. Dá uma olhada, pesquise o que eles falaram nessa hora, na hora que o juízo se aproxima, na hora do acerto de contas, vem o desespero, vem o pânico. Agora vejam os homens e mulheres de Deus, quando partem, quando estão nessa hora. O último aqui, Tim Keller, ano retrasado, pastor presbiteriano, já lutando com câncer, estado terminal, e a família orando, e todo mundo orando, é muito conhecido. Ele falou assim, parem de orar por mim, eu quero ver o meu Salvador e o meu Senhor, eu não vejo a hora de me encontrar com Ele. Parem de orar por mim. Você vai encontrar outros e outros homens, poderia citar vários, mas o mais impactante para mim é o da minha mãe no ano passado, quando ela partiu para o Senhor e ela sabia que estava indo para o Senhor. É glorioso, é confortante, é maravilhoso. Você chora e você ri. Você chora a despedida, mas você se alegra com a glória. É maravilhoso, porque a morte foi vencida,
Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Hoje estarás comigo no paraíso. Deus não é Deus de mortos, Deus é o Deus de vivos. E esse homem, no último momento, experimentou a vida verdadeira. Louvado seja Deus, a vida eterna. Convido você a orar nesse instante, fechar os seus olhos. E se com sinceridade de coração, o Senhor te chamar nessa noite. Só nessa semana, nós participamos de 3 óbitos de pessoas próximas. Feche os seus olhos. Você está pronto? Você está preparado? Você já reconheceu que é um pecador? Você já clamou pela graça de Jesus, pelo sacrifício da cruz? Você parou de colocar a culpa nos outros? Das suas ações, da sua rebelião, da sua rebeldia, da sua pretensão de ser o Deus da sua vida? Você vive inseguro, amedrontado? Ou você já passou da morte para a vida? Hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje. É segurança, é certeza, é promessa, é clareza. Hoje. Se você não tem essa certeza no seu coração, eu convido você para ficar em pé, onde você está. E eu vou orar por você, com você. Os irmãos estejam orando ao Senhor. Você fala assim: Senhor, eu quero ter essa certeza. Eu quero confessar os meus pecados, eu quero ter a segurança da salvação. Eu quero ter a certeza da vida eterna. Eu quero ouvir essa promessa para mim. Onde você está, fique em pé, e eu vou orar por você, para que o céu venha sobre você. Amém, amém. Para que o céu entre dentro de você, para quando chegar a hora, você só entrar na dimensão celestial. Se você ainda tem medo, se você ainda tem dúvidas, se você ainda vive em pânico, se você não tem segurança, fique em pé, onde você está. E diga: Jesus, eu creio, eu quero, eu reconheço, foi por mim, foi pelos meus pecados. Eu olho para Jesus, eu creio nele, eu confesso como meu Senhor e Salvador. Vem, Senhor, tirar a dúvida, o medo, o pânico. Fique em pé onde você está. Tome uma decisão de crer, de olhar para Jesus, de vencer. Amém, amém, amém. Fique em pé e vamos orar juntos. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero viver sem medo. Senhor, eu quero viver sem culpa. Eu quero crer que os meus pecados foram pagos e perdoados. Eu quero olhar para Jesus, eu quero viver seguro na Tua graça. Amém, amém. Vamos orar. Ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós confessamos que somos pecadores. E pecamos, Senhor, desde o ventre da nossa mãe. Nós confessamos, ó Deus, que não merecemos, que não somos dignos, que o que nós merecemos é a condenação. Mas o Senhor nos amou tanto, 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 que deu seu Filho para nos salvar, para nos libertar da condenação eterna, para nos fazer filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Nessa hora, Senhor, confessamos os nossos pecados e olhamos para Ele, o nosso único Salvador, o nosso único Redentor, aquele que não teve pecado, aquele que foi justo e santo e nunca pecou, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Nós olhamos para Ele, Senhor, e cremos e confiamos e entregamos nossa vida. Jesus bendito, vem nos dar a certeza da salvação,
a segurança da vida eterna, que quem é de Jesus já passou da morte para a vida, e que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Senhor, traz paz, traz segurança, traz convicção, traz fé para esses corações, que aqueles que foram limpos e lavados, esses já vivem o céu na terra, esses já experimentam o paraíso aqui, porque o céu nos habita, Jesus nos habita. Então, ó Deus, revela a tua graça, manifesta o teu poder, e derrama e manifesta a tua salvação em cada mente, consciência e coração. Mentes que estão ainda preocupadas, sentimentos ainda, que nessa noite experimentem o testemunho do Espírito Santo, que diz com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte. Faz isso, Senhor, na vida desses irmãos aqui, nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.